Aí. Bom, como eu falei, eu vou só mostrar hoje parte do plano de ensino, algumas coisas que são importantes. Esse plano de ensino, vocês devem ter percebido que teve uma mudança no AVA, no perfil do AVA, né? Então, a forma de acesso de vocês, da mesma forma que para a gente, deu uma mudada. E ali, quando vocês entram na disciplina, pelo menos é assim que aparece para mim, quando vocês entram, já na primeira página aparece o plano de ensino. Então, está ali um documento com todas as informações da disciplina. E a gente vai ver algumas informações que são importantes da disciplina, porque vocês já têm uma noção do que vem aí pela frente. Então, desculpem, gente, eu estou com os últimos resquícios da Covid, eu estou em penúltimo dia de afastamento, mas a tosse ainda continua, tá? Então, não liguem se eu tiver que parar para tossir, porque realmente não tem como controlar. Bom, a disciplina se chama, então, Tecnologia Farmacêutica e Cosmética, então o próprio nome dela já fala, né? Então a gente vai abordar a questão da tecnologia voltada a preparo de produtos farmacêuticos e cosméticos, mais voltado para a área cosmética do que outros produtos farmacêuticos. A gente vai abordar em alguns pontos, mas a gente tem um foco maior na área de cosmética. Então a gente vai falar dos cosméticos, né, das bases cosméticas mais comuns que a gente tem aí no mercado hoje. Então, obviamente, a carga horária é uma carga horária pequena, 66 horas, não daria para a gente abranger todo o universo cosmético que cada vez mais está sendo, vamos dizer assim, alterado, né? Porque a cada dia surgem novas substâncias ativas, novos produtos. Então a gente não consegue com 66 horas abordar tudo isso. Então a gente aborda a base e com essa base, quem for trabalhar nessa área pode se aprofundar mais à frente. Para a gente realmente ter um aprofundamento grande aí, deveria ser uma coisa de uma pós-graduação. Então a gente vai trabalhar com essas bases. Deixa eu só abrir lá, que acho que chegou alguém. Aí. Então, a nossa carga horária, como eu comentei, é de 66 horas, 3 horas por semana, né? Sendo que a gente vai ter uma carga horária prática. Como a professora Ronise já comentou, a gente vai marcar então essas aulas práticas presenciais, e já vou adiantando que elas vão ser depois do final do primeiro bimestre. Nesse momento, a gente não vai ainda trabalhar com práticas, mas lá, depois das provas, do final do primeiro bimestre, início do segundo, aí sim a gente já começa a ir para o laboratório. E dentro desse universo de 66 horas, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai ver toda essa parte teórica da base e vamos aplicar isso lá nos laboratórios. Se alguém tiver pergunta, alguma coisa, pode perguntar a qualquer momento, tá? Deixando claro que enquanto eu estou apresentando aqui esse material, eu não consigo ver se alguém escreveu alguma coisa no chat, se alguém levantar a mão. Então, tem que chamar mesmo, tá? Qualquer coisa é só chamar. Vou fazer um comentário aqui, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu particularmente acho que, no caso de vocês, né, que tem uma disciplina só, e no caso da disciplina de tecnologia farmacêutica, vai ser muito mais proveitoso a gente fazer remoto mesmo. Por quê? Porque vira e mexe, eu vou trabalhar com materiais, vídeos, outras coisas que dentro da sala de aula, vocês tiveram aulas antes da pandemia, vocês sabem que às vezes ficam um pouquinho mais difíceis, às vezes não tem data show, às vezes não tem caixa de som, às vezes a gente não consegue passar o vídeo e assim por diante. E aqui a coisa
ela flui melhor. Então eu particularmente acho que vai ser melhor, e no momento, né, de a gente ir para a prática, daí a gente vai para a prática mesmo e bota a mão na massa. Então eu particularmente acho que vai ser bem mais proveitoso aqui, ok? Bom, dentro desse plano de ensino então, é interessante que vocês acessem, e tem alguns pontos que é importante que vocês já saibam. Perfil do egresso, ementa, na verdade a ementa basicamente fala um pouquinho de tudo que a gente vai abordar na disciplina, mas lá mais abaixo a gente tem um outro tópico que, fala de forma mais, separada cada um dos tópicos, então eu vou pular aqui e vamos direto para lá. Bom, o objetivo da disciplina, basicamente, é fazer com que vocês conheçam o universo mais voltado para a indústria, porque até então, vocês viram muito análises clínicas, vocês viram muito farmácia, dispensação, eu digo nas disciplinas, né? Dispensação, manipulação, homeopatia e tudo mais, mas pouquíssima coisa voltada para a área industrial mesmo. Então aqui a gente vai ver, então, esse universo industrial. A gente vai trabalhar um pouco com essa questão industrial e com a questão do desenvolvimento de produto, que é uma das funções da área industrial. E daí a gente vai ver o nosso trabalho dentro desses processos, com quem que a gente divide essas áreas de atuação, né? Quais são as nossas funções, geralmente, dentro da área industrial, numa indústria de cosmético, numa indústria de medicamento e assim por diante. Então, basicamente, é importante que vocês consigam entender esse universo. E como objetivos específicos, a gente vai ter que, então, para que vocês consigam entender bem, trabalhar com legislação, entender processo de produção, entender questão de qualidade, controle de qualidade, garantia de qualidade, entender as matérias-primas, entender os processos de produção, para que realmente chegue lá no final e vocês atinjam o objetivo geral, que seria o objetivo de entender o universo industrial. Para que vocês, né, saindo da disciplina e saindo da faculdade, possam atuar, né, ter as competências de atuar em pesquisa, desenvolvimento, seleção, manipulação, produção, armazenamento, controle de qualidade de insumos, fármacos, substâncias sintéticas, recombinantes e naturais, medicamentos de todas as gamas, os cosméticos, saneantes, domiciliantes e correlatos. Ou seja, vocês vão sair daqui aptos a trabalhar com esse universo. Basicamente, é isso, né, que é o digamos assim, o resultado final que a gente quer alcançar com o final da disciplina e com o trabalho que a gente faz com vocês. Alguns já fizeram estágio na área de indústria, então já, de repente, já estão vendo aqui desenvolvimento, palavras, né? Desenvolvimento, produção, armazenamento e controle de qualidade, já estão entendendo mais ou menos do que a gente vai abordar. Quem ainda não fez nenhum estágio dentro dessa área, né? Vai, de alguma forma, às vezes até paralelamente à disciplina, descobrindo isso lá dentro do seu estágio. Aqui são várias habilidades que a gente precisa desenvolver com vocês, então, desde conhecer funções de diferentes substâncias, né, dentro de uma formulação, que é fundamental, né, entender todos os processos de produção e, né, finalmente, falando de uma forma bastante simplificada, finalmente, chegando lá no final, o produto pronto, você controlando a qualidade daquele produto que você mesmo produziu e garantindo que aquele produto pode ser liberado, pode ser colocado para armazenar, para comercialização.
Basicamente é isso. E para isso a gente vai ter um conteúdo programático que a gente vai seguir. Uma coisa que é importante que vocês entendam que vai depender muito de vocês, a forma como a gente vai abordar isso. Tem turmas que são... Deixa eu só abrir aqui. Tem turmas que são mais questionadoras e de repente a gente acaba, né, para responder uma questão, a gente acaba mudando um pouco a sequência de aprendizado. Então, a gente tem um conteúdo, né, que está colocado em tópicos, mas não necessariamente, e vai depender muito da turma, né, a gente vai seguir esse tópico, né, nesse formato de primeiro, segundo tópico, terceiro tópico, quarto tópico e assim por diante. Pode ser que, dependendo da turma, a gente inverta isso, mas no final a gente vai abordar isso em algum momento da disciplina. O primeiro tópico é o tópico, né, inicial, não tem como, esse com certeza vai ser o primeiro, onde a gente vai começar a trabalhar com definições iniciais, falar de história e assim por diante. Vamos abordar a legislação dentro da área principalmente da área tecnológica, né? Desculpem. Precisamos conhecer as peles e os anexos cutâneos para que a gente possa entender a ação de cada substância que a gente vai trabalhar mais à frente. Então, esses 3 pontos são os principais, né? E precisam seguir essa sequência. Depois disso, não necessariamente a gente vai seguir essa sequência. Vamos abordar tudo, mas não necessariamente a gente vai seguir exatamente esses tópicos nessa sequência. Então, depois de a gente entender a pele e os outros anexos, pele, além de pele, né, unhas, cabelo, pelos, etc., a gente vai abordar os tensoativos, que são substâncias que são polivalentes dentro da área cosmética. Então, vocês entendendo os tensoativos, os diferentes tipos que a gente tem, vocês já vão conseguir entender a função deles em diferentes produtos. Eu posso ter um tensoativo num shampoo, posso ter um tensoativo num creme, eu posso ter um tensoativo num gel. Então, é um produto que ele pode ser usado em diferentes formas cosméticas, mas as funções dele, né, vocês conhecendo as funções dele, desses tensoativos, vocês vão entender perfeitamente por que ele pode ser colocado num shampoo, por que ele pode ser colocado num gel, por que ele pode ser colocado num creme e assim por diante. Aí a gente passa para a elaboração de produtos. Shampoos, sabonetes, agentes condicionantes, né? A gente trabalha com tópicos, na verdade, produtos para pele, produtos para cabelo, e assim por diante. Fica mais fácil de a gente verificar. A gente vai chegar num determinado momento que a gente vai abordar as emulsões. Então, lembrando lá da farmacotécnica, as emulsões, né? Então, são aquelas substâncias formadas por 2 fases, uma fase aquosa e uma fase oleosa, que a gente produz então os cremes, loções, os leites, etc. Vamos abordar os géis, produtos fixadores de uma forma geral. Vamos trabalhar um pouquinho com o que a gente chama de reologia, que seria o estudo da viscosidade das substâncias e a verificação dessa viscosidade. Então, vamos trabalhar com produtos que têm função de proteção solar, principalmente, né? Trabalhar um pouquinho a questão do sol e das radiações na pele e em outros anexos, e tudo que pode acontecer com essa exposição, e os produtos que são feitos exatamente para combater esse tipo de efeito. Vamos trabalhar também com alguns produtos não, mas substâncias que a gente tem que facilitam a penetração de
princípios ativos em camadas mais profundas da pele, né? Então, eu acredito que eu já tenha falado lá na farmacotécnica que a maior parte dos produtos não atravessa a pele, né? Porém, a gente tem substâncias que auxiliam e tem métodos que auxiliam a penetração desses produtos na pele, muitas vezes chegando até na circulação, passando para a circulação e sendo enviados para o organismo inteiro. Então, nós vamos trabalhar com esses produtos. Vamos trabalhar com várias formas cosméticas. Que mais? Basicamente é isso. Então, basicamente, são essas os tópicos que a gente vai desenvolver durante o semestre. Estratégia de ensino. Aqui, na verdade, as estratégias seriam para aulas presenciais, a gente não vai ter as aulas presenciais então, na verdade, a aula expositiva, dialogada, sim, ela vai ser expositiva dialogada, mas sem utilização de quadro negro, né? Então a gente vai utilizar os recursos, a internet, suas interfaces, né? E a outra parte da disciplina, então, está ligada à preparação mesmo dos produtos no laboratório. Então, a produção de vários cosméticos diferentes nas aulas práticas. Que mais? Sistema de avaliação. Então, a gente tem 2 provas. Eu não sabia dessa questão das provas, como que elas iam ser, tanto que a professora Ronise acabou me passando, né? Então, elas vão ser presenciais. Eu não tenho a data ainda, mas eu passo para vocês essas datas, porque eu não sabia se elas iam ser presenciais ou não. Sendo que no primeiro bimestre, então, a gente tem uma prova valendo 6 e os outros 4 pontos estão ligados a trabalhos. E no segundo bimestre, a gente tem uma prova valendo 5, 2 pontos de trabalhos e 3 pontos não de projeto integrador, mas daquela avaliação integradora, né? Então, vocês não têm projeto integrador, é avaliação integradora. E assim a gente tem as provas tanto do primeiro quanto do segundo bimestre. Dependendo da situação, se a gente tiver num momento ainda muito ruim da pandemia, de repente a gente tiver com restrições novamente, as aulas práticas elas não vão ser. Eu não tenho como obrigar ninguém a ir, né? Participar, de repente se expor. No ano passado, a gente fez aulas práticas e eu deixei livre para quem quisesse realmente se sentisse à vontade para participar das aulas, exatamente porque a gente estava num momento ainda bastante ruim. Espero que não seja o caso. Caso nós estejamos num momento confortável, as aulas vão ser obrigatórias, né? As práticas vão ser obrigatórias, todos teriam que participar, e é bem possível que dessas aulas saiam trabalhos. Se a gente estiver numa situação ruim, como anteriormente, e eu espero que não, aí eu não vou poder obrigar ninguém a participar das aulas práticas e não vou poder cobrar um trabalho também. Então, vai depender muito da situação que a gente tiver lá na frente para a gente realmente determinar se as práticas vão ter algum tipo de trabalho ou não. Referências, então a gente tem dentro da nossa biblioteca esses livros que estão colocados aqui, eles são as nossas bases mesmo. Este aqui é um livro de cabeceira que a gente utiliza muito na farmacotécnica, mas ele tem muito também dentro da sua da sua composição ali como livro, ele tem bastante informação que é bastante interessante para cosmetologia ou tecnologia de cosméticos. E o interessante é que ele é um livro bastante acessível
na questão da linguagem que é utilizada. Então, ele é bem fácil, de fácil leitura. Mas os três são 3 bons livros que podem ser utilizados e os 3 têm na biblioteca. Da bibliografia complementar, a gente tem praticamente todos eles, com exceção deste primeiro e deste aqui, que vocês vão encontrar na biblioteca virtual e não na biblioteca física, tá? Então, se vocês quiserem, de repente, buscar alguma informação, tem a biblioteca virtual também, que lá vocês vão encontrar esses livros, ok? Aqui, então, eu tenho a separação de cada uma das 22 aulas que a gente vai ter. Quem quiser dar uma olhadinha, o que teoricamente a gente vai... Como eu comentei com vocês, a gente talvez não siga exatamente aquela sequência, né, de passos, então pode ser que aqui também a gente tenha alguma diferença nessa sequência de aulas. Mas se alguém quiser ver, o material está aqui. E é isso, o plano de ensino é isso. E era isso que eu queria passar para vocês hoje. Fica aqui aberto para alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação. Alguém quer fazer algum tipo de comentário? Professor, Diga. a faculdade passou alguma coisa referente, que nem a gente ainda está numa pandemia, ainda existem aí, né, as pessoas que pegam, de repente fica no período de quarentena. Eu trabalho em escola, né, que Sim. educação infantil vai até o 9º ano, em questão de provas, em questão de trabalhos, vamos supor que o aluno de repente não consiga, ou porque está de quarentena, ou porque pegou. Como que vai funcionar? A faculdade passou alguma coisa do tipo, não? Passaram. Tem todo um processo, eu não vou saber te explicar direito, porque é um processo meio complexo. Vocês ainda têm sorte que vocês não vão ter, praticamente vocês não vão ter esse contato maior com os colegas, né? Mas caso aconteça alguma coisa, de repente você se contamina, e é exatamente na semana de provas. Vai ter um formato para resolver isso. Pode ficar tranquilo. A gente já está trabalhando com isso desde o ano passado, a coisa está funcionando, né? Mas se for necessário, sim, tem segunda, digamos assim, uma segunda opção, uma terceira opção, tá? Aqui para a gente vai ser mais tranquilo, né? Porque basicamente, quer dizer, entre aspas, né? Em questão de disciplina, é a nossa disciplina que é basicamente remota, né? E como eu comentei com vocês, se acontecer alguma coisa, né? E alguém não puder, né? Tiver algum problema mais à frente na questão de prática, a gente resolve, tá? Em relação aos estágios, sim, daí tem toda uma questão também que vocês já tiveram ciência desde o semestre passado e vai acontecer da mesma forma. Então, aconteceu de suspeita, alguma coisa, é importante que vocês avisem o local de estágio, é importante que vocês avisem a gente, e a gente vai ver daí o que vai ser feito, tá? Entendi. Uhum. Então, assim, a gente sabe que a situação ainda não está longe da normalidade, então, se acontecer, esperamos que não aconteça, né? Mas se acontecer alguma situação, a gente precisa ser avisado para ver que tipo de ação que vai ser tomada. Mas tem ação, sim. Tá? Tá, então a gente entra em contato caso aconteça alguma coisa com a coordenação, com o professor, né? E a gente vai ter daí todo o auxílio para poder ver da forma como a gente vai Exatamente. fazer. Tá. A semana passada não foi comigo porque é
foi uma aluna de um outro período que começou a fazer estágio na farmácia escola e ela teve alguém da família que testou positivo e de imediato foi feito todo um esquema para ela então se afastar, né? Depois resolve, né? Mas foi feito todo um esquema. A questão é, aconteceu alguma coisa, teve alguém na sua família, algum contato com alguém que testou positivo, avise a gente, avise seu local de estágio, se estiver estagiando, avise todo mundo, coordenação, né, para que a gente veja o que a gente pode tomar de providência. Então tá, prof. Tá? Uhum. Então podem ficar tranquilos em relação a isso. Tá? Mais Tá. alguma dúvida? Semana que vem, daí a gente já começa com história. É bem interessante toda essa parte da história do cosmético, é bem legal. E daí a gente já começa, já embala com a disciplina mesmo, tá bom? Eu vou só desligar aqui. Oh, não é aqui. Se eu cair, eu já volto.